Olá, como vocês estão? Tudo joinha? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam praticando muito o Ho Oponopono e que vocês estejam conseguindo construir a vida que vocês querem para vocês. O que eu quero dividir com vocês hoje é uma dica assim muito preciosa. É um modo para a gente identificar as memórias que não são construtivas, identificar a autossabotagem. Para quê? Para a gente conseguir trabalhá-las e curá-las definitivamente, para que elas deixem finalmente de interferir nos nossos planos, nas coisas. Então, uma dica preciosa já começa dessa daqui, entender que a raiva ela é uma péssima conselheira. Se você se encontrar em um momento que você está com raiva, é melhor você tentar se acalmar, tentar se tranquilizar, se recolher um pouquinho, ficar um pouquinho mais na tua, entende? Para deixar essa emoção passar, para você não ferir ninguém e não dizer coisas que não é aquilo que você pensa de verdade, porque quando aquele sentimento passar e você voltar em si, você é outra pessoa. E você com certeza você não pensa aquilo que você disse. E isso acontece com as memórias, quando você é, por exemplo, catapultado no passado, quando te vem memórias do passado, quando por algum motivo você tem lembranças fortes de coisas desagradáveis do passado. Comigo aconteceu essa semana. Eu tive lembranças por uma questão particular. Essa semana eu tive lembranças de anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, quando eu decidi me casar no Brasil. Eu me casei com um italiano no Brasil, mas estava tudo certinho para o casamento, etc e tal. Mas eu casei com uma pessoa muito bacana, muito boa, mas uma pessoa com uma família italiana muito tradicional, muito rigorosa, muito. É, como é que eu posso dizer? Que queria, que não aprovava o casamento com uma pessoa estrangeira, já começar por ali, né? Não aprovava o casamento com uma brasileira. E só que essas pessoas elas foram além disso, elas não só não aprovavam, como eles chegaram a sair daqui da Itália até o Brasil para impedir que o casamento acontecesse, né? Ainda que fizessem já 5 anos que a gente morasse junto. Então, isso foi uma das coisas que me machucou muito, além de outras coisas que daí, assim, de última hora foi mudado, que a gente já tinha decidido, né? Esse meu companheiro, né? A gente já tinha decidido e foi remexido em tudo aquilo e foi criada uma situação assim que era contrária às coisas que eu acreditava, era contrária aos meus sonhos, é, foi um período assim muito difícil para mim. E um exemplo, né? E já ali eu falo assim o seguinte, né? Se você não tiver uma autoestima bem reforçada, bem trabalhada, nessas situações, às vezes você acaba aceitando coisas que não é o que você queria, né? Que foi o que eu fiz, foi o que eu fiz na época. E me faltava uma autoestima bem trabalhada, né? Eu tinha em alguns aspectos uma boa autoestima e em outros aspectos uma estima fragilizada. Então eu aceitei as coisas que eu não queria, já ali começa uma crença limitante que era da nossa sociedade, tá? Porque eu vou ser bem sincera com vocês, né? Então eu aceitei toda aquela situação porque eu achava assim, eu morei 5 anos juntos e daí agora simplesmente vai voltar para a Itália assim, né?
E então eu falei, não, você vai voltar para a Itália separado, mas não volte solteiro. E só que, tipo, com a cabeça que eu tenho hoje, foi um grande absurdo eu ter pensado desse jeito, né? Eu deveria simplesmente ter dito, não, esses termos eu não aceito, eu não condivido, você quer voltar para tua terra natal, volta, tá tudo bem, foi muito bom que a gente viveu e tá bom assim, cada um pro seu canto, né? Assim eu teria agido como se eu tivesse tido uma autoestima assim daquelas, entende? Mas não foi o que eu fiz, por orgulho não foi o que eu fiz, tá? Eu me casei, eu achava que eu iria me separar logo, acabei não me separando e toda aquela dor, toda aquela situação acabou, obviamente não foi boa para o relacionamento. E eu essa semana eu me encontrei novamente com essas lembranças e foi bem dolorido. E nossa, eu passei muita raiva, eu fiquei muito mexida, muito coenvolvida nessa situação, de novo, naquela dor, né? Gente, o que que acontece? Quando a gente tá assim, a gente toma a decisão errada. E o que que eu aprendi essa semana e que é o que eu quero dividir com você, tá? Não se culpar pelas coisas do passado que você fez no passado, né? E que agora você pensa diferentemente, porque eu pensei, mas por que que eu fiz isso, né? Mas por quê? Como é que eu aceitei isso? Então, eu tinha na época 22 anos. E a minha mentalidade era de uma garota de 22 anos com todas as crenças que eu tinha na época. Obviamente que com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia dizer o quê, né? Eu tenho uma vida maravilhosa pela frente, então cada um segue seu caminho. Mas tá, eu vim para cá e tive as minhas dificuldades aqui. Com o tempo eu fui trabalhando tudo isso, eu fui resolvendo tudo isso, mas dá pra gente ver que ainda fica algum resquício ou outro. Então essas memórias elas se reapresentam para que a gente tenha a possibilidade de curar e curar definitivamente. O Ho Oponopono, ele te ajuda você a fortificar a tua autoestima, ele te ajuda você a clarear a tua mente, né? Inclusive, em um determinado momento, para tudo, me recolhi, vou fazer meu Ho Oponopono, vou respirar, para eu conseguir entender melhor por que que isso está voltando, está vindo à tona com tanta potência e para poder curar isso, né? Para não tomar decisões equivocadas, para não agir através da raiva, porque não importa qual decisão a gente venha a tomar atualmente, o importante é não tomar uma decisão com raiva, o importante é não tomar uma decisão contaminada por memórias que já não te fizeram bem anos atrás, entende? E que ainda hoje refletem na tua vida. Então precisa curar essas memórias para que elas não interfiram mais. Eu percebi outra coisa através dessas memórias, porque são mecanismos tão complexos e tão delicados. Eu percebi que elas não eram reais. Muitas das conclusões que eu tirei anos atrás, elas não eram verdadeiras, ainda que elas tenham sido doloridas, porque a gente tende a aumentar as coisas. Algo acontece e a gente vai tirar a nossa conclusão sobre aquele evento, sobre aquela situação, a gente tira a nossa conclusão em base a como a gente está emocionalmente, a gente vai tirar aquela conclusão em base ao que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as pessoas. E se já ali a gente tem autossabotagem, crenças, uma autoestima fragilizada, pouca idade, jovem, você vai
tirar conclusões equivocadas. E passado todos esses anos, eu revivi isso com muita intensidade, mas tive a oportunidade de refletir a respeito e ver que já não é muita coisa do que eu sofri no passado, elas já não eram reais e não são reais hoje. E em modo que eu possa me liberar completamente dessas memórias, em modo que eu possa perdoar as pessoas, né? Perdoar a mim mesma e perdoar as pessoas envolvidas na situação, para que a gente possa deixar o nosso coração sempre cada vez mais leve, para que essas dores que fizeram tanto mal no passado, que elas não interfiram mais atualmente. Eu senti que era uma coisa muito importante ter chegado a essa conclusão, ter entendido que certas coisas elas se reapresentam para a gente e a gente não entende por quê. Elas estão se reapresentando como uma oportunidade para que a gente possa curá-las e se liberar delas, ficar completamente livre para a gente ser tudo que a gente pode ser, porque às vezes você tá indo, tá tudo bem, tá super empolgado, tá sonhando, né? Dali um pouco te vem uma insegurança que você nem sabe de onde vem. Vamos curar tudo isso e para que a gente possa fluir com os nossos sonhos, fluir com as coisas que a gente acredita, tá? Então, gente, nunca haja dominado pela raiva, nunca haja dominado pelo orgulho, se você não está se sentindo bem, se por algum motivo você sente que você não está bem, tem uma grande possibilidade que aquilo não seja o melhor momento para que você tome qualquer decisão que seja. A melhor coisa que você pode fazer nesses momentos é se recolher, fazer a tua oração, a tua meditação, fazer um Ho'oponopono e se tranquilizar. E daí você começa a voltar o teu foco para outras coisas, para as coisas que você aprecia, para as coisas que você tem, para as coisas boas, para as coisas que você já construiu. Porque, por exemplo, passaram-se muitos anos, tudo foi horrível? Não, obviamente que não. Foi dolorido, tivemos muitos desafios, eu tive que trabalhar com muitas feridas, digamos assim, mas eu tive coisas maravilhosas na minha vida, que é outra coisa que eu quero também frisar, é que a gente, mesmo que a gente tenha dificuldade, a vida é tão maravilhosa, a vida ela é tão generosa e que ela nos dá coisas boas, não obstante as dificuldades e as crenças que a gente possa estar tendo. Então, eu acho que não é verdade quando a gente pensa que se você pensa só coisa ruim, você tem só coisa ruim. Eu não sei se é bem assim e eu vou falar sobre isso em algum próximo vídeo, porque às vezes você vê que você tá tão desanimado, que você tá tão desiludido, que foi assim que eu parti, né, no meu casamento, na verdade foi isso, né? Mas a vida foi muito generosa comigo e me apresentou pessoas maravilhosas no meu percurso e me deu muita coisa muito boa. E então é isso que eu queria dividir com vocês e agora eu vou deixar cada um de vocês fazer as próprias reflexões. Eu espero que isso possa ter sido útil, que essa condivisão dessa minha experiência, dessa reflexão possa ter sido útil. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me escrevam, dúvidas sobre o Ho'oponopono, sobre qualquer coisa que seja. Eu adoro ouvir os comentários de vocês, ler os comentários de vocês, e porque é o modo que eu tenho para me comunicar com vocês é através dos comentários. Então, quem se sentir de deixar algum comentário, eu vou ficar muito feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.